Abacuque, capítulo 3. É bem conhecido isso, tem muitas músicas que falam desses versículos, tem infinitas pregações, enfim. Então vamos ler capítulo 3, a partir do verso 17. Diz assim: Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Amém? Olha, quando eu já li várias vezes, né, esse versículo, e até há pouco tempo atrás, eu achava que Abacuque era louco. Eu falei, esse cara é louco, esse cara não bate bem. Ele deve ser um tipo daqueles profetas igual João Batista, né, que comia abelha, bebia mel e vivia no deserto. Esse cara deve ser louco, porque como é que você pode exultar Deus, me alegrarei, se alegrar no Senhor, se está, resumindo aqui em outras palavras, o que ele disse é o seguinte: olha, a casa está caindo, está indo tudo para o beleléu, não tem mais nada funcionando, não tem nada, não tem fruto, a geladeira está vazia, as contas estão atrasadas, mas Senhor, eu me alegro no Senhor, e eu exulto o teu nome. Amém? Eu não falava amém não, irmão, eu ficava bravo com isso, falei, esse cara é louco, eu não quero ir, me dava até aflição de ler isso, me dava frio na barriga, falava, eu não vou nem ler porque eu não quero entender, não quero nem passar isso, eu estou fora disso aqui. Mas quando você começa a entender um pouquinho mais, e começa a não ler, por isso que é tão perigoso, né, o texto fora de contexto, quando você começa a entender não só essa parte do texto, mas todo o contexto, aí você fala, agora entendi. Ele não é louco não, é um baita de um homem de fé. Não é doido não, eu quero ser igual ele. Porque eu vou fazer aqui um resumo do livro, só para você se situar, só para você se entender. O Abacuque é um dos profetas que é conhecido, né, chamado dos profetas menores. Os profetas maiores e os menores. Os maiores, Jeremias, Isaías e tal. E aí tem os menores, esses todos aí que estão nessa sequência, Sofonias, Ageu e tal. Mas só para a gente entender, né, quem está vindo aí pelas primeiras vezes, profeta maiores e menores não quer dizer que um é mais importante e outro menos importante. Isso foi classificado assim, profetas maiores e menores pela obra literária dele. Então, um livro que tem muitos capítulos, muito conteúdo, é classificado como profetas maiores. E os livros menores, 3 capítulos, 2, 4, esses são os profetas menores. Então, mas todos eles são profetas de grande importância para Deus, são todos profetas de muito peso para Deus. Não tem diferença no sentido de autoridade. E ele tem uma particularidade, né, uma peculiaridade muito grande, o Abacuque, que é interessantíssima, porque o que é o profeta de Deus? O profeta é o mensageiro. O profeta é o cara que ele ouve o que Deus diz e ele vai lá e passa aquela mensagem para a pessoa. Então, nessa época aqui, do Velho Testamento, é a forma que Deus usava para falar com o povo. Deus usava profetas, porque até então não tinha o Espírito Santo liberado para todo mundo, como nós vivemos hoje no tempo da graça. Então, naquela época, a forma que Deus falava era através dos profetas. Depois que Jesus morreu na cruz, ele falou assim, depois que ele ressuscitou, ele disse assim, olha, eu estou voltando para a minha glória, eu vou ascender aos céus, eu vou voltar para o meu Pai, como a gente conhece, né, que ele está sentado à direita de Deus, então eu vou retornar lá para a minha glória, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque senão vocês não vão aguentar, então eu vou deixar o meu Espírito para vocês. Então,
quando você entrega a tua vida a Jesus e começa a viver com Ele, Ele te dá o Espírito dEle, é o próprio Jesus morando dentro de você. Então hoje nós temos acesso a Deus, temos acesso ao trono de Deus, nós podemos fechar os olhos aqui onde a gente estiver e falar com Deus, e Ele ouve, o Espírito Santo intercede por nós. Mas nessa época a forma de Deus falar era através dos profetas. Então, o normal de um profeta é ele ouvir o que Deus diz e passar para o povo, ou seja, ele fala com o povo a respeito de Deus. Mas o Abacuque não era assim, olha que interessante. O Abacuque, ele era um profeta do povo para Deus, era o contrário. O Abacuque falava com Deus sobre o povo. Ele não falava com o povo a respeito do que Deus mandava falar. Ele era meio que um intercessor. Bem diferente, uma particularidade muito grande de Abacuque. E ele fazia isso, e ele falava com Deus a respeito do povo, porque ele ficava indignado e ele não entendia aquela história, a maneira de Deus agir ao longo da história. Ele ficava indignado com as situações que aconteciam com o povo de Israel, porque ele não entendia como que o povo que era incrédulo, que não andava com Deus, que não estava nem aí para os princípios de Deus, que não ligava para o que acontecia, para a vontade de Deus, nem nada disso, as pessoas que não estavam nem aí para a palavra, nem para nada disso, ele não entendia como que essas pessoas que não ligavam para Deus, para as coisas de Deus, prevaleciam sobre o povo de Deus. Como que aquelas pessoas que eram incrédulas prosperavam sobre os que andavam com Deus. Isso deixava ele maluco, ele ficava indignado, ele não entendia. E aí, o capítulo 1 e 2, são 3 capítulos, o capítulo 1 e 2 é essa discussão dele com Deus. Ele começa a reclamar para Deus, e ele vai falando, porque isso é injusto, e isso não é certo, o que está acontecendo, porque o Senhor não age, porque o Senhor não abençoa os seus filhos, e os outros estão conseguindo as coisas e tal. E ele reclama de toda essa injustiça. E aí Deus responde para ele. Depois você pode ler. Ele não é um livro tão fácil de ler, não. É um livro profético, então, mas é legal ler. Você vai ler várias vezes, você vai entendendo como é que funciona. E aí Deus responde para ele. E eu achei até assim, num primeiro momento até engraçado, né? Modo de falar, né? Não é engraçado, mas eu achei interessante, porque o Abacuque estava lá bravo com Deus. É um profeta de Deus, quer dizer, Deus estava lá com ele, ouvindo ele, e ele está falando, isso é muito injusto, o povo está sendo massacrado pelos inimigos, e isso é injusto, e eu não concordo com isso, e tal, o senhor precisa fazer alguma coisa. E aí vem uma resposta de Deus, no meio desses 2 capítulos. Deus fala assim para ele, avisa o povo de Judá, que eu vou trazer juízo sobre eles. Olha só, gente. Imagina você estar falando com Deus, e você está lá, Senhor, olha essa minha vida, é muito injusto o que está acontecendo comigo, por que isso, Senhor, olha o que está acontecendo com a minha família, essa injustiça, isso, aquilo, não sei o que lá. E aí Deus responde assim, fala, se prepara que eu estou mandando um juízo aí. Já imaginou, irmãos? O homem já estava indignado, ele já estava bravo, e recebe uma resposta completamente controversa de Deus. Se você parar assim e ficar imaginando essa cena do profeta ali, falando com Deus, na intimidade que ele tinha com Deus, é assustador. Porque eu fico imaginando que ele estava querendo tirar de Deus ali uma resposta para poder levar bom ânimo para o povo e falar, gente, Deus está mandando dizer, se prepara porque acabou o tempo de seca, Deus vai liberar as bênçãos aqui e tal. Mas não, olha, ele ia ter que avisar para o povo que estava chegando juízo, ou seja, o que estava ruim ia ficar pior ainda. E aí, um dos versos do capítulo 1, lá no 17, ele fala assim, até quando, estou parafraseando, né? Ele fala em outras palavras aqui, até quando o Senhor permitirá tanta injustiça? Vê que ele estava bravo mesmo, tinha intimidade com Deus, tinha autoridade para falar com Deus. E aí, depois disso, Deus começa a mostrar para ele
quem é Ele, quem é Deus. Bem parecido com o que acontece lá com Jó, né? Que Jó passa lá 38 capítulos, Jó passa falando, e aquela briga de é porque eu estou em pecado, não estou em pecado, a mulher dele fala, por que você não abandona seu Deus e morre, e aquela coisa toda, aquela discussão, e Deus deixa, até que chega uma hora, acho que no capítulo 38, Deus começa a falar e responder pro Jó, e fala assim, ô Jó, onde você estava quando eu fiz os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu posicionei o sol e a lua? Onde você estava quando eu fiz a criação? E começa a fazer perguntas que o Jó não tem resposta. E que, queridos, até hoje, ninguém da humanidade tem resposta também. Então Deus começa a falar mais ou menos de uma forma parecida, né, em outros termos aqui com Abacuque, mostrando a grandeza dele, a soberania dele. E não vamos confundir soberania com tirania. Deus não é tirano, Deus é soberano. Soberano no sentido de que Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele não vai se mover por causa das nossas lamúrias, por causa do que a gente acha certo ou errado. Ele se move com base na justiça dEle, no tempo dEle, na vontade dEle perfeita. É assim que Ele age nas nossas vidas. E aí Ele começa a dar essa resposta para o Abacuque, e mostra que ele trabalha em cima dos propósitos eternos dele, que o objetivo dele é a construção da fé daquele povo, que ele está construindo uma fé naquele povo, e todo esse processo que eles estão passando é importante para essa construção, para consolidar uma estrutura sólida de fé naquele povo. E aí o Abacuque começa a amolecer, já não está mais tão bravo, já começa a ficar mais tranquilo. E a última resposta, eu não comecei a pregar não, eu estou fazendo um resumo da palavra aqui. Mas na última resposta que Deus dá para ele, é mais ou menos assim, eu vou parafrasear aqui também, tenha fé, a justiça vai prevalecer. Tenha fé, a justiça vai prevalecer, mas nós temos um longo caminho a prosseguir. Essa é uma resposta de Deus para nós, queridos. Tenha fé, a justiça vai prevalecer, mas temos que percorrer o caminho com Deus. Mas temos que aprender o que precisa ser aprendido. Temos que mudar o que precisa ser mudado. Temos que entender quem é Deus e quem somos nós. Essa resposta de Deus está concentrada nesse versículo que está projetado. Mas o justo viverá pela fé. Amém, queridos? O problema é que nós queremos viver pelas coisas. Nós queremos que Deus seja o resolvedor dos nossos problemas. Nós queremos que Deus seja, e eu digo nós queremos, eu faço parte disso também. Eu não quero viver nada disso que o Abacuque disse aqui. A casa caiu, derrubou tudo, se perdeu tudo, não tem mais nada, deu PT geral. Eu não quero viver nada disso. Mas Deus tem os caminhos dele para tratar do que nós não queremos abrir mão. Geralmente, Deus fala uma vez, Deus fala outra, Deus alerta, Deus manda profeta, Deus fala através da pregação, Deus fala através dos louvores, Deus fala através do jumento. Deus fala de 1000 formas com a gente, mas se os nossos ouvidos não estiverem atentos, como Jesus diz lá em Apocalipse, se os nossos ouvidos não estiverem abertos, se nós não ouvirmos o que o Espírito está dizendo para a igreja, então Deus tem que tratar. Não tem outro caminho. E sabe por quê? Pelo amor que Ele tem por nós. O amor que Ele tem por você e por mim é tão grande, que Ele não vai deixar a gente continuar em algo que está em desacordo com a vontade dEle. A Bíblia diz que todas as bênçãos espirituais estão liberadas lá nas regiões celestiais. Há muitas bênçãos para a tua vida, há muitas chaves de portas que precisam ser abertas na tua vida, em todas as áreas, já estão liberadas. As bênçãos sobre a tua vida, sobre a minha vida, já estão liberadas, estão prontas.
Mas nós temos que acessar essas bênçãos. E para acessar essas bênçãos, às vezes nós não estamos preparados para isso ainda. Então Deus precisa tratar. Então Deus precisa cuidar. É como nós fazemos com os nossos filhos, é a mesma coisa. Claro, numa proporção muito inferior, mas é a mesma coisa. Quando nós temos um filho que está fazendo alguma coisa errada, e que a gente sabe que aquilo vai fazer um mal danado para a vida dele, para o futuro dele, a gente tem que corrigir. Às vezes dói no coração, mas tem que corrigir. E quando a gente corrige, o filho vai olhar para nós como carrasco. Por que meu pai está fazendo isso comigo? Por que o meu pai está fazendo isso comigo? Por que minha mãe faz isso comigo? Não faz sentido, porque dentro da cabecinha deles, dentro da maturidade deles, dentro do nível de conhecimento deles, aquilo que nós, pais, estamos fazendo é terrível, injusto. Mas a gente está fazendo porque o nosso tempo de vida, a nossa maturidade, o nosso crescimento enxerga coisas que eles não estão enxergando. Numa proporção infinitamente maior, é a mesma coisa que acontece entre nós e Deus. Deus olha para nós e vê que nós estamos indo por um caminho de perda, de destruição, que vai ser um custo muito alto lá na frente. Talvez hoje não parece que é, mas aquilo vai fazer. E o pior, às vezes o caminho que a gente está trilhando está nos afastando do propósito, do plano que Ele tem para nós. E eu não estou dizendo de você se afastar, o fato de se afastar da igreja, do ministério, não é só isso não. Você pode estar dentro da igreja, pode estar pregando a palavra, pode ser pastor, líder, pode ser líder de célula, missionário, pode ser o que for. Você pode estar dentro, fazendo as coisas e mesmo assim, saindo dos propósitos de Deus. E aí Deus tem que pegar você e tratar por amor. Por amor, não é por tirania. Não é por maldade, ao contrário, é por amor. A gente fica louco, como o Abacuque estava louco, igual os meus filhos ficam bravos comigo quando a gente coloca lá algum acerto com eles. Eles ficam bravos comigo, com a Roberta, do mesmo jeito que o Abacuque estava bravo aqui também. Não aceita, é injusto. Por que isso? Mas a gente sabe o quanto isso é importante. Dói nosso coração fazer alguma coisa assim. E dói o coração de Deus. Dói o coração de Deus. Porque o contexto bíblico mostra o tamanho do amor que Deus tem por nós. O quanto Ele ama. Ele deu o filho dele para morrer na cruz. Que deve ter sido a maior dor no coração de Deus. Por amor a cada um de nós. Então tudo que Ele faz é por amor. Mas o amor dele não cancela a justiça. Ele é um Deus justo. Então é difícil para a gente entender... Muito difícil para a gente entender os acontecimentos das nossas vidas, as tribulações, as dificuldades, os fatos das nossas vidas, à luz da nossa justiça. Como já disse aqui algumas vezes, a nossa justiça é trapo, a Bíblia diz que aos olhos de Deus a nossa justiça é trapo de imundícia, porque a nossa justiça ela é baseada no que a gente acha que é certo, e tudo que a gente acha que é certo é baseado no nosso orgulho, nos nossos sonhos, no que a gente acha correto, e a gente faz, dentro da nossa justiça, a gente faz acepção de pessoas, a gente faz um monte de coisa errada, mas assim, aos olhos da sociedade parece até que é uma justiça boa, mas aos olhos de Deus, essa nossa justiça, a nossa forma de entender as coisas e de julgar as coisas, ela é trapo de imundícia perante a Deus, perante a justiça de Deus. Porque quando Deus está olhando, Ele não está olhando apenas esse fato que aconteceu, mas Ele conhece a história toda, o antes e o depois. Ele conhece as intenções do coração. Ele sabe o que levou cada um de nós a tomar a atitude que for. A justiça de Deus é perfeita, baseada no amor. E só para a gente entender como é diferente a nossa forma de enxergar as coisas com a forma de Deus. Naquele episódio em que Jesus está lá no Getsêmani e ele estava agoniado, e a Bíblia diz que a agonia dele era tão grande que ele transpirava sangue,
Imagina você chegar a transpirar, eu já passei várias agonias na minha vida, de transpirar, de sentir dor de barriga, de suar, mas transpirar sangue. E era aquela agonia que Jesus estava ali. E aí, de repente, imagina a situação que Jesus estava. Daqui a pouco, os discípulos ainda estavam meio distraídos, que apesar de Jesus já ter falado para eles em diversas situações o que aconteceria, eles ainda estavam meio distraídos, meio dormindo. Mas aí, de repente, chega o Judas com todo o exército romano para prender Jesus e para levar ele. Você imagina essa situação? Jesus já estava agoniado, daqui a pouco ele vê um amigo dele, o cara que andou com ele, embora ele já sabia que ia acontecer isso, mas ele vê se concretizando aquilo que era terrível. O próprio discípulo dele chegando com o exército para atrair ele, por dinheiro. Não entendeu nada do que Jesus passou para ele durante 3 anos. Mas além disso, tem a situação dos discípulos, todos eles ali. Os discípulos estavam ali. Imagina, todos eles deixaram o que faziam. O Pedro deixou a pescaria, tinha uma empresa de pesca, abandonou. Mateus era cobrador de impostos, ganhava uma grana, o Mateus era cheio da grana, deixou também, abandonou tudo, saiu e foi seguir a Jesus, e todos eles abandonaram tudo que tinha para seguir a Jesus. Seguiram Jesus e foi tremendo, foi maravilhoso. 3 anos só milagres, e o povo andando atrás e se achando os caras. Só que de repente agora, a coisa ficou feia, porque chegou um exército ali para levar o líder. E o exército vai levar Jesus. Eles sabiam quem era o exército romano. E eles olhando, imagina a aflição desses discípulos, o medo que eles estavam, o pânico que eles estavam naquele momento. E aqueles homens do exército romano eram homens sanguinários, eram homens terríveis. Eles eram homens que gostavam de ver pessoas sofrer, eles faziam pessoas sangrarem por prazer, eles tinham prazer, era um exército pesado mesmo. E aquele exército estava indo levar Jesus embora. Se estava levando Jesus com todo o poder que eles viram Jesus operar, imagina, o que será de nós então? Meros aqui discípulos andando com Jesus, se levar ele, vão acabar com a gente também. Imagina o pânico desses discípulos ali. E aí, o Pedro, que era o mais, não é sanguinário, como é que era o Pedro? Colérico. Pedro colérico, nervosão, aí o Pedro, uma atitude louca, puxa a espada, vai lá e corta a orelha do soldado, do Malco. Vamos entender a situação? Então pensa, os discípulos desesperados andaram com você, imagina você é Jesus. Os discípulos andaram com você 3 anos, deixaram tudo, eles abandonaram tudo, deixaram tudo para trás para andar com você. Aí de repente você já sabe que eles vão se perder todos, porque você vai ser preso. E aí daqui a pouco, um dos seus discípulos vai lá e corta a orelha do soldado. Qual era o normal de qualquer um de nós fazer? Pega o Pedro, esconde atrás de todo mundo, fala, protege o Pedro aqui para não deixar esse cara pegar, eles vão matar ele. Guarda o Pedro, entendeu? Fala, olha, o problema de vocês é comigo. Vocês querem levar a mim, deixa eles aqui, deixa os meninos aqui, leva eu e o problema é comigo aqui. Deixa eles. Em vez de proteger o Pedro, que estava desesperado, e os discípulos, no meio daquela situação, em frente aos soldados, Jesus vai lá, repreende o Pedro, dá uma bronca nele e cura a orelha do soldado. Que sentido faz isso, gente? Os soldados sanguinários que iam pegar chicote com umas objetos cortantes na ponta e cravar nas costas de Jesus e depois arrancar para sair pedaços de pele dele. Esses caras que iam fazer isso, Jesus sabia que iam fazer, que iam escarnecer de Jesus, Jesus foi lá e curou a orelha dele. Essa é a justiça de Deus. Ele fala assim, ame os seus inimigos. Porque se você amar os que te amam, qualquer um faz isso. Ame os seus inimigos. Então eu estou dizendo isso, gente, para você entender como a nossa justiça é trapo de imundícia perante a justiça de Deus. Como a justiça de Deus é perfeita, é boa.
A justiça de Deus é baseada em coisas que o nosso cérebro não entende, que a nossa cabeça não consegue alcançar. A nossa justiça é sempre baseada no que a gente quer, do que a gente acha que é certo. E o que a gente acha que é certo, pode buscar na tua vida que você vai ver que tudo que você acha que é certo beneficia você mesmo. Nós somos assim. Tudo que a gente acha que é correto, vai olhar no final da conta, na última linha, o que você acha que é correto beneficia você mesmo. Qualquer coisa que não for te beneficiar, você não vai achar correto. Faz parte de nós. Nós somos assim, essa é a nossa justiça. E o Abacuque estava nessa discussão e Deus queria mostrar para o Abacuque a justiça dele, o quanto a justiça dele é perfeita. E Deus, queridos, ele não abandona seus filhos de forma e hipótese alguma. Deus jamais abandona. Ele faz justiça sobre as nossas vidas, Ele faz o que precisa fazer sobre as nossas vidas, mas Ele não abandona de forma nenhuma. Ele nos forma. O objetivo de Deus nesses processos que a gente passa na vida e que nós não queremos passar, o objetivo dele durante esses processos é firmar os nossos pés. É firmar a gente na rocha. É fazer uma construção de algo sólido e não superficial. O capítulo 2, verso 4, vem a principal resposta de Deus, que é essa que está projetada aí. O justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Nós vivemos pela fé, não por vista. Nós vivemos por fé e não por vista. Não importa o que os nossos olhos estão vendo. Os nossos olhos podem estar vendo hoje, talvez em alguma fase, em algum momento da tua vida, você pode estar vendo com os teus olhos que talvez entre aspas, os inimigos estão prevalecendo. Ou que a figueira não está dando fruto. Ou que a oliveira não está produzindo fruto, ou que não tá tudo errado, não está nada certo, mas isso é o que os seus olhos estão vendo. Mas nós não vivemos do que os nossos olhos vemos, nós vivemos por fé, não por vista. O justo vive da fé. É pela fé que nós enxergamos. Você, quando olha, pode ver situações terríveis ao seu redor. As coisas sendo abaladas e destruídas, mas aí você fecha seus olhos e pede para o Senhor mostrar para você o que Ele está vendo, o que Ele está construindo, o que Ele está fazendo na tua vida, o que está sendo feito. Você fecha seus olhos e se você estiver aflito e desesperado, faça essa experiência, porque eu tenho feito. Aflito, ou em momento de turbulência, como Jesus fez. Jesus estava, a Bíblia diz que ele estava transpirando sangue ali no Getsêmani, e ele foi orar, ele foi buscar, ele foi adorar. Fecha seus olhos e ora e louva a Deus. E como diz a Bíblia, cante salmos, hinos e ações de graças, e louva a Deus, e começa a cantar a Deus. Aquela nuvem negra de aflição, de agonia, de desespero, ela vai saindo, e o céu vai se abrindo, e aí você consegue ver o que Deus está vendo, o que está sendo construído na tua vida. Mas quando a gente deixa a nossa alma gritar, quando a gente deixa a nossa alma tomar conta, então entra o pânico, entra o desespero, porque você olha e só vê coisa ruim, você olha e só vê problema, só vê destruição, e o que é pior, não vê saída, não tem saída, não tem uma porta de saída. E por mais que você saiba que Deus abre porta onde não tem, e que Ele é o Deus que abre porta, e Ele é o mesmo Deus que fecha portas também, isso não alivia o coração, você fica desesperado. Para você entender o que está acontecendo e para você ter o alívio do seu coração, você precisa fechar seus olhos e enxergar nessa dimensão do que Deus vê. E você só vai entrar nesse ambiente em adoração, em louvor, em presença de Deus. Amém, queridos? E o livro de Abacuque, ele nos coloca... É muito bom esse livro, muito interessante, porque ele nos coloca no nosso lugar. Como a gente está vivendo momentos difíceis, igual Abacuque estava vivendo, e indignação, e não entende, não concorda. Esse livro, ele
pega a gente e coloca a gente no nosso lugar. E coloca Deus no lugar dele. As coisas se acertam. As coisas se acalmam. Sai o desespero. Porque através desse livro você entende quem é você. Quem é você em Deus. Quem é Deus. E quem é Deus para você. E aí faz toda a diferença. Deus age na sua soberania, no seu domínio absoluto de todas as coisas. Ele age com amor. Ele age com justiça perfeita. Ele age para consolidar a nossa fé. O Abacuque, esse livro de Abacuque, ele confronta aquela fé rasa. O livro de Abacuque confronta aquela fé que infelizmente é muito comum hoje em dia, que é aquela fé rasa, aquele evangelho romântico, de que tudo vai dar certo, tudo vai ser uma bênção, você só vai prosperar, você nunca vai ficar doente, você nunca vai sofrer um acidente, nunca vai perder ninguém e tudo vai dar certo. Esse não é o evangelho verdadeiro, esse é um evangelho romântico que não existe e que Deus nunca disse nada sobre isso na Bíblia. O pessoal que se batizou no último domingo, eles foram orientados através do discipulado, e depois do discipulado com alguém, todos passaram por uma entrevista com o presbítero Ricardo, com perguntas bem contundentes. As perguntas que o Ricardo faz são bem contundentes. Confrontam a fé para ver se aquela pessoa está realmente preparada para essa caminhada com Deus. Porque se em algum momento do seu aprendizado você entendeu que a partir do momento que você começa a andar com Deus vai ser tudo flores, nessa entrevista com o Ricardo isso é quebrado, porque você vai entender que não é assim não. Nós estamos vivendo aqui na terra como peregrinos, nós não pertencemos a essa terra, a partir do momento que nós andamos com Deus, pertencemos ao reino de Deus, nós pertencemos nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Mas só que a gente vive aqui e sofre as aflições daqui. Foi o que Jesus disse. A gente vai ter problemas aqui igual todo mundo. Mas o Senhor vai ser conosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus é conosco até a consumação dos séculos. Então, esse livro de Abacuque, ele quebra aquele evangelho romântico, aquele evangelho de uma visão distorcida, que parece que é um Deus manipulado pela vontade do povo, né? Tem ditados, né, que falam que a voz do povo é a voz de Deus. É uma baita mentira, não tem nada a ver, não tem nada mais controverso do que a voz do povo e a voz de Deus. E às vezes parece que a gente começa a criar na nossa cabeça que Deus, a sociedade inclusive tenta embutir uma ideia de que Deus tem que fazer a vontade do povo, Deus tem que ser mais humano, e Ele tem que fazer o que o povo quer que seja feito, e entender também a vontade do povo. Se eu tenho vontade de fazer isso ou aquilo, e se é por amor, e entende o amor de uma forma totalmente distorcida do que é o amor é atitude, é doação, é abnegação, não é sentimento. E aí aquele amor mentiroso, essa palavra amor usada como um sofisma, ela começa a confrontar Deus. Como Deus faz isso, se Deus não tem amor? E é uma confusão geral na cabeça da sociedade, queridos. Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele não segue a vontade de ninguém, Ele segue a vontade dEle, Ele é um rei. É que nós aqui na América do Sul, no Brasil, não temos essa ideia de reino, porque nós, muitos anos, não temos monarquia aqui, então a gente não consegue entender isso. Mas em qualquer monarquia, o rei é absoluto, ninguém confronta o rei. E se você quiser viver no reino com ele, tem o estatuto, e você segue aquele estatuto. Se você não concorda com qualquer coisa daquele estatuto, então você não pertence mais ao reino, saia do reino.
Se nós queremos andar com Deus e queremos as bênçãos de Deus, e queremos a provisão de Deus, e queremos a proteção de Deus, e queremos a salvação de Deus, então nós temos que andar conforme os princípios desse Deus, a soberania desse Deus. E aí Ele nos conduz nesses caminhos, momentos, tempo de bênçãos, tempos de problemas, tempos de conquistas, tempos de perdas, tempos de paz, tempos de lutas. Em todos os tempos, o Senhor é conosco, no nosso dia a dia. Nesse momento, Deus estava preparando o povo, inclusive, para entender essa questão de fé, porque viria o tempo da graça, o tempo da salvação, o tempo de Jesus, e a salvação é pela fé, não é por obediência à lei, é pela fé. E como esse povo entenderia a salvação pela fé, se não fosse trabalhado isso, eles estavam sendo preparados por isso. Então, queridos, a gente precisa resolver algo na nossa cabeça. Algo tem que ser resolvido na nossa cabeça. Algo tem que ser definitivamente resolvido. A gente tem que sair desse evangelho romântico e entender quem é Deus e quem nós somos. Como Abacuque entendeu, entender quem é Deus e quem somos nós. Quem somos nós para Deus e quem é Deus para nós. Porque as coisas da sua vida, os problemas, as histórias do passado vão ficar muito mais claras. Vão ficar muito mais desembaraçadas, muito mais fáceis de entender. A fidelidade de Deus, Deus é fiel, mas a fidelidade de Deus, ela não tem a ver com bênçãos de Deus. A fidelidade de Deus não está ligada às nossas urgências ou o que nós queremos. A fidelidade de Deus é que Ele está conosco até a consumação dos séculos. E a vitória da eternidade é garantida para nós. E mesmo assim, Ele também nos abençoa. Além disso, que já seria o suficiente, Ele também nos abençoa. Se for o tempo dEle, se for o momento da bênção, se chegar a hora da bênção, se estivermos preparados para as bênçãos. A bondade de Deus não está em dar coisas ou resolver problemas. A bondade de Deus está muito além de coisas ou de resolver problemas. A bondade de Deus está em nos amar quando nós ainda estávamos perdidos, a caminho do inferno, e Ele manda o Filho dEle para resgatar cada um de nós e nos caminhar para a eternidade para passar com Ele, apesar de nós. Essa é a bondade de Deus. Abacuque entendeu que o provedor é muito melhor do que a provisão. No final, Abacuque entendeu que, apesar daquele momento que ele estava confrontando Deus e não entendia, e ele estava indignado com tudo aquilo que acontecia. No último capítulo, no capítulo 3, ele escreve, é um salmo que ele escreve. O capítulo 3 de Abacuque é um salmo. E aí ele escreve reconhecendo, colocando Deus no lugar dele e ele no lugar dele. Aí ele escreve reconhecendo que é muito melhor estar com o provedor do que a provisão. É muito melhor o provedor do que a provisão. Porque os 3 domingos aí anteriores eu preguei sobre Davi, e o começo de toda aquela história terrível do Davi foi justamente porque Davi estava com a provisão, mas não estava com o provedor. Aquele momento onde começou toda a desgraça na família do Davi, ele estava no terraço, porque ele estava com tanta provisão, tanta bênção na vida dele, tantas coisas boas acontecendo, os exércitos andando sozinhos e conquistando tantas coisas, tudo em ordem, o reinado dele ali, tudo funcionando perfeitamente, a ponto de que ele não tinha nada para fazer, ele estava numa tarde lá dormindo, descansando, e quando ele acordou foi andar no terraço. E pelo fato de ele estar com tanta provisão, com tanta bênção, mas longe do provedor, ele caiu na cilada dele mesmo, caiu no pecado dele mesmo. O velho homem tomou conta, ele ouviu o coração dele,
obedeceu o coração dele e caiu em adultério. Às vezes é muito melhor ter o provedor sem a provisão, do que você ter a provisão na tua vida sem o provedor. O provedor, queridos, é melhor que a provisão. Alguém perguntou para Jesus sobre os mandamentos, quais eram os maiores. Jesus falou, o primeiro, ama o seu Deus. Ama o seu Deus. Aprenda a amar o seu Deus. Isso é uma decisão que nós tomamos, mas também é um aprendizado contínuo. Amar a Deus sobre todas as coisas. É difícil, queridos, não é fácil isso. É difícil. Isso exige atenção, exige concentrar energias nisso, exige pensar nisso, exige meditar nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas é muito difícil, porque é muito fácil amar as provisões, amar as bênçãos. É muito fácil gostar das coisas, porque as coisas são legais, são boas. As coisas agradam a nossa alma. As conquistas agradam a nossa alma. As bênçãos agradam a nossa alma. Mas o provedor agrada o nosso espírito. Fortalece o nosso espírito. Nos mantém vivos com provisão ou sem provisão. Não importa o momento da vida. Quando nós entendemos como Abacuque entendeu, quem é o provedor, quem é Deus, não importa se você tem provisão ou se não tem provisão, você vai se alegrar no Senhor e exultar o nome dEle. Eu queria te convidar, querido, a mergulhar nessa vida com o provedor. Eu queria te convidar a viver nesse lugar. Experimenta viver nesse lugar. Se você está no momento da tua vida com bastante provisão, melhor ainda. Ótimo. Aproveita esse momento para não precisar passar por um momento de não ter provisão. Se aproxima de Deus e se entregue a Ele com a provisão na mão, com as bênçãos na mão. Agora, se está passando por algum momento em que está faltando provisão, então experimenta, queridos, talvez um dos melhores momentos da tua vida. Quando você vai estar no meio das tribulações e das dificuldades, e você vai fechar os seus olhos e sentir a graça, o amor, o prazer da presença do Deus Altíssimo. A alegria da salvação, a alegria da presença de Deus. Você vai conhecer um Deus muito mais profundo. Você vai viver um evangelho muito mais profundo, muito mais verdadeiro. Fecha seus olhos. Vamos ficar de pé, queridos, para a gente orar. Aleluia. O justo viverá pela fé. Nada é impossível para Deus, meu irmão. Nada é impossível para Deus. A gente precisa conhecer a Deus antes de prosseguir. Você quer prosseguir na tua vida para um tempo de conquistas, de cumprir o chamado, de cumprir o que Deus tem, uma vida verdadeiramente com Deus. Então, você precisa conhecer esse Deus de uma forma mais profunda. Não de uma forma rasa, mas de uma forma mais profunda. Ele não é só um Deus provedor, Ele é o Deus presente em tempos de angústia. Ele é o Deus que conhece a sua situação. Ele não é só como nós conhecemos os nomes de Deus, Ele não é só o Jeová Jirê, que é o Deus de provisão. Nós conhecemos e citamos o nome mais conhecido entre nós, é o Jeová Jirê, que é o Deus da provisão. Mas Ele também é o Deus Elohim, que é o Deus que tem controle de todas as coisas. Ele também é o Deus El Shaddai, todo-poderoso. Ele também é o Shalom, o Deus de paz. Aleluia. Ele é o Deus Shammah, que é o Deus presente. Ele é presente na tua vida. O livro de Hebreus, o capítulo 11, é conhecido aí pelos teólogos como o rol da fé. E ele fala de quase todos os personagens aqui. As conquistas que eles tiveram pela fé em meio a lutas, em meio a tribulações e a dificuldades. Ele fala, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus.
Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter filho. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu o seu filho Isaque como sacrifício. Pela fé, os pais de Moisés esconderam ele por 3 meses. E pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu ser maltratado junto ao povo. Pela fé, o povo de Israel atravessou o mar. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e as muralhas caíram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam as promessas. Pela fé, meu irmão, pela fé você vai atravessar qualquer deserto na tua vida. Pela fé você vai se aproximar do Deus Altíssimo. Pela fé você vai ter paz em meio às tribulações. Pela fé você vai se aproximar de Deus com toda a situação controversa da vida. Pela fé você vai levar pessoas a conhecerem Jesus. Pela fé as suas situações, a tua casa vai ser transformada. Aleluia. Aleluia. O Senhor, o Deus Altíssimo, nós temos citado esse versículo porque Deus está fazendo isso, queridos, e está dizendo isso para nós. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, e são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal, porque eu quero dar o fim que vocês desejam. Mas para isso, queridos, Ele precisa do nosso coração com Ele, do nosso coração sair das coisas, sair das bênçãos, sair da provisão, e os nossos olhos enxergarem o provedor, olhar para o provedor, olhar para Ele, passar tempo com Ele. Ele quer o teu coração.